Pessoal, voltando aqui, a gente está no axioma 2.2, tá? Que é axioma de ordem, de ordenação dos pontos na reta. E a gente vai fazer a leitura aqui e fazer um desenho para o entendimento, tá? O axioma diz o seguinte, dados dois pontos A e B, sempre existem um ponto C entre A e B e um ponto D, tal que B está entre A e D. Então, um desenho para ilustrar esse axioma seria isso aqui, ó. Você tem uma reta, tá? Você tem uma reta, e aí nessa reta, ela é uma reta única que passa pelos pontos A e B, certo? A e B. Nós conseguimos colocar, por esse axioma, a gente consegue colocar na reta um ponto C, tal que C vai estar entre A e B, e também existe um ponto D, tá? Tal que, ao colocar esse ponto D na reta, o B fica entre A e D, tá bom? Esse axioma ele tem uma consequência imediata, que está escrito aqui no próximo tópico, tá? A consequência imediata é que quaisquer dois pontos de uma reta, entre esses dois pontos, tá? Ou seja, o segmento A até que vai de A até o ponto D, esse segmento ele tem uma infinidade de pontos, certo? Então essa é uma consequência imediata desse axioma. E ele continua, também é uma consequência dele, que é uma semirreta SAB contém uma infinidade de pontos, além daqueles contidos no segmento AB. Então você tem aqui um gráfico para a gente entender o que ele está dizendo, é isso aqui. Você tem uma semirreta de origem A e passa por B, certo? Então eu consigo colocar, pelo axioma 2.2, eu consigo colocar aqui entre A e B um ponto C, certo? E também eu consigo colocar um ponto D, tal que o ponto B está entre A e D. Então, uma consequência também é que, tanto na reta AB, né, reta que passa pelos pontos A e B, tem uma infinidade de pontos, assim como a semirreta de origem A, passando por B, também tem uma infinidade de pontos, certo? Então, essa é uma consequência imediata desse axioma 2.2. Tá? Aí, continuando, considere uma reta M e dois pontos A e B que não pertencem a esta reta. Vamos ilustrar isso aqui também, para ver o que está acontecendo na parte gráfica, no desenho, para tentar entender melhor esse próximo tópico. Então, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Tá? Diz o seguinte, considere uma reta M, então vamos desenhar uma reta M. Considere uma reta M. Então eu chamei essa reta de M. E dois pontos A e B que não pertencem a esta reta. Então tem dois pontos A e B que não pertencem a essa reta. Então, vamos desenhar aqui dois pontinhos fora da reta. Aqui pode ser ponto A. E aqui ok. A e B tem que estar do mesmo lado, tá? Então aqui A e B do mesmo lado. Então, a reta M e o segmento AB não se interceptam, tá? Então eu posso desenhar aqui um segmento que vai do ponto A até o ponto B. Tá? Realmente essa reta M com o segmento AB não se interceptam, tá? Porque aqui o ponto A tem que estar do mesmo lado do ponto B, tá? Ponto A, desculpa, os pontos A e B tem que estar do mesmo lado da reta M. Por isso que não há interseção, tá? Diferente se eu colocasse, por exemplo, um ponto A
e o ponto B em lados contrários da reta. Tá? Se fosse se não tivesse essa situação de estar do mesmo lado do ponto AB, se eles pudessem estar de lados diferentes da reta, aí sim tu ia ter que o segmento AB iria interceptar a reta M. Tá? Então, ficaria esse formato aqui do desenho. Tá? Então, se os dois pontos estiverem do mesmo lado, tá? Esse caso aqui, tá? Do mesmo lado da reta M, não tem interseção entre a reta M e o segmento AB. Agora, se os pontos A e B estiverem lados, não estiverem no mesmo lado da reta M, aí vai ter o contato aqui, ó, entre o segmento AB e a reta M. É isso que está dizendo, tá? A ilustração ela facilita o entendimento, tá? Então, sempre que eu puder fazer o gráfico, a ilustração ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo. Continuando, definição 1.5, tá? Sejam M uma reta e há um ponto que não pertence a M. Tá? Então, esse ponto A está fora da reta. O conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B, tais que A e B estão no mesmo lado da reta M, é chamado de semiplano, determinado por M contendo A, representado por PMA. Então é isso aqui, ó. Vou fazer o desenho para ilustrar melhor. Então a gente vai considerar agora uma reta M, certo? Vou desenhar uma reta M. Essa reta ele chamou de M. Então, reta M. E um ponto A que não pertence a M. Então, eu posso colocar o ponto A ao lado direito ou ao lado esquerdo. Vamos colocar o lado direito pelo espaço. Ponto A que não pertence a reta M. O conjunto constituído pelos pontos de M e por todos os pontos B, tais que A e B estão no mesmo lado da reta, é chamado de semiplano, determinado por M contendo A, e será representado por PMA. Então vamos colocar aqui ponto B, ponto genérico. Esse ponto ele tem que estar do mesmo lado da reta M, tá? Então correlacionado a A, então ele tem que estar desse lado aqui, tá? Ponto B. O conjunto constituído por todos os pontos de M e por todos os pontos B, tais que A e B estão do mesmo lado da reta M. Okay. Então, o B ele pode assumir qualquer posição aqui, ó, do lado da reta M e do mesmo lado que está o ponto A. Então, esse conjunto formado pelos pontos da reta M, tá? E por todos os pontos B, certo? Todos os pontos B é chamado de semiplano, tá? Então, isso aqui é um semiplano que é determinado por M contendo o ponto A. E a nomenclatura é essa aqui, ó. Então, vai ser semiplano, vai ser P, certo? P, que contém a reta M, tá? Que é determinado por M e contém o ponto A, tá? Uma coisa interessante, esse B, ele poderia também estar sobre a reta, tá? Ele não coloca o B sendo fora da reta M. Então, a gente poderia ter esse desenho aqui também, ó. Na definição, ele coloca o ponto A como ponto fora da reta, tá? Então, o A, sim, está fora da reta. Mas o B poderia estar em cima da reta, tá? Certo? E aí, o conjunto formado pelos pontos, tá? Da reta M, que contém A e todos os pontos B, também seria um semiplano. Então, esse aqui também é um semiplano, ou seja, o P, que determinado pela reta M, contendo o ponto A. Tá? Por que poderia ficar dessa forma, tá? Essa aqui seria uma primeira ilustração, essa aqui seria a segunda. É porque ele só restringiu o ponto A fora da reta, tá? O B, ele pode estar na reta, tá?
também forma um semiplano. Tá? E ele fala o seguinte no axioma 3, ó, uma reta M determina exatamente dois semiplanos. Tá? Isso aí é fácil visualizar, né? Uma reta M determina dois semiplanos. Aqui no próprio desenho já tem aqui uma figura que vamos usar. A gente consegue aqui formar esse semiplano. Tá? Okay. Nós conseguimos também formar um segundo semiplano. Tá? Okay. Certo? Então aqui eu tenho esse semiplano, seria o P que é determinado pela reta M contendo o ponto A. Aqui em cima eu posso colocar um ponto B, certo? Então, nesse caso aqui, seria o semiplano que foi determinado pela reta M e que contém o ponto B. Então, dado uma determinada reta, ela determina exatamente dois semiplanos. Tá? Tu consegue visualizar dois semiplanos através de uma reta M. Certo? Vamos avançar aqui para ver os próximos tópicos. Lembrando que aqui a gente está no segundo grupo de axiomas, tá? O primeiro foi o grupo de axiomas de incidência e o segundo foi axiomas de ordem, tá? E aí já tem o exercício, tá? A gente vai tentar fazer alguns aqui e aí vão fazer e alguns aí os demais você tenta fazer sozinho, tá? Vamos ver a primeira que diz o seguinte: sobre uma reta, marque 4 pontos A, B, C e D em ordem da esquerda para a direita. Determine a união de AB com BC. Na letra A, na letra B, a interseção de AB com BC. Na letra C, a interseção de AC com BD. Tá? E assim vai. São no total aqui 8 itens na primeira questão. Vamos resolver dois. Vamos resolver um que trata o segmento de reta e vamos escolher um para resolver um que trata sobre semi-retas, tá? Então ele pede para a gente desenhar uma reta, a gente vai lá desenhar uma reta, tá? A gente está então na questão 1, primeira questão. A gente vai desenhar uma reta e nela vamos distribuir esses 4 pontos nessa ordem, tá? Que ele colocou para a gente. Da esquerda para a direita, né? Então vamos colocar aqui uma reta, certo? Nessa reta vamos colocar os pontos A, B, C e D. Aqui pode ser o A, aqui, B, C e D. Certo? Na letra A, ele quer que a gente determine a união do segmento AB com o segmento BC. Certo? Como é que tu pode fazer? Uma forma é tu ilustrar os segmentos, tá? Então eu tenho AB, ou seja, é o pedaço da reta que vai do ponto A até o ponto B. A gente vai unir esse segmento com o segmento BC, ou seja, o segmento que vai do ponto B até o ponto C. E quando a gente une esses dois segmentos, nós temos o segmento que vai do ponto A até o ponto C. Então, na verdade, a união do segmento AB com o segmento BC trata-se do segmento AC. Certo? Segmento AC. Percebe que eu peguei aqui, ó, na união, eu pego o ponto de início do primeiro segmento, tá? Na união. E o ponto final é o ponto final do segundo segmento, tá? Então, o primeiro do primeiro segmento com o segundo do segundo segmento, tá? Então, aí tu vai trabalhar dessas duas formas, tá? A união então, vai ser o segmento AB unido com o segmento BC. Vamos fazer uma de interseção para ficar mais claro aqui para vocês. Na letra B, por exemplo, ele quer a interseção agora. Letra B,
Ele quer a interseção do segmento AB com o segmento BC. Tá? Então, tu vai olhar o que tem em comum do segmento que vai do ponto A até o ponto B com o segmento que vai do ponto C, do ponto B até o ponto C, tá? A única coisa que os dois segmentos têm em comum é o próprio ponto B, tá? Isso aqui, ó. É o próprio ponto B. Então, a interseção entre AB com BC é só o ponto B. Você vai lá, coloca a igualdade e diz que a interseção é o próprio ponto B, tá? Se tu olhar aqui as letrinhas que determinam os dois segmentos, o que tem em comum nas duas é o ponto B, tá? Ele aparece aqui e ele aparece aqui, ó. Então, ele é o ponto de interseção, tá? C não, tá? No B. Aparece aqui, ó, no B. Tá? Então, ele é o ponto de interseção dos dois segmentos. Certo? Então, as letras C e D tu vai fazer da mesma forma. Faz a reta, desenha a reta, verifica o que está acontecendo e vê o que tem de interseção, tá? Vamos fazer agora a letra E, que trata sobre semi-retas, tá? Eu vou fazer uma nova reta, certo? Vamos para a letra E. Na letra E, ele quer saber qual é a interseção da semi-reta que passa pelos pontos AB, ou seja, origem A passando por B, a interseção com a semi-reta que tem origem no ponto B e passa por C. A gente vai lá desenhar a reta de novo, tá bom? Vamos desenhar a mesma reta, tá? Com a mesma distribuição de pontos, já que é a mesma questão. Vamos desenhar aqui a mesma reta. A, B, C e D. Vamos distribuir aqui os pontinhos, tá? A, B, C e D. Então, a semirreta SAB, tá? É essa aqui, ó. Vai ser a semirreta que tem a origem A, tá? E que passa por B. Ela não termina em B, tá? Porque se terminar em B, não vai ser semirreta, vai ser um segmento de reta, tá? Então, a semirreta, ela continua, ok? Ela continua, ó, ela continua para cá. A semirreta que tem origem A e passa por B é tudo isso aqui, ó. Toda essa parte, tá? E continua seguindo a direção, o sentido aqui da reta do problema, tá? E a outra semirreta é a que começa em B e passa por C. Eu vou fazer aqui uma cor diferente de azul, só para verificar o que está acontecendo. Olha, então a segunda semirreta, ela vai passar por B, desculpa, ela vai ter origem em B, ela vai ter origem aqui em B, ó, e vai passar por C. Tá? Vai ser essa que tem origem B. Tá colocada na mesma direção, tá? Então, ela vai ter... Vamos usar a mesma reta, ficar mais tranquilo, tá? Então, ela vai ter origem B e vai passar por C, tá? Passar por C. O que elas têm em comum, tá? Elas têm em comum todo esse pedaço aqui, ó, que começa em B e passa por C e por D. Tudo isso elas têm em comum. O que elas não têm em comum é só o segmento que vai de A e fica bem próximo de B, tá? Porque o ponto B ele faz parte da interseção. Então, o que não tem em comum, ou seja, o que não é interseção, é só o segmento que vai de A até o ponto mais próximo de B. A interseção, então, vai ser uma semirreta, que começa em B e passa por C. Aqui a resposta vai ser uma semirreta que começa em B e passa por C. Certo? Então, basicamente é isso. O desenho ele te facilita tu entender o que está acontecendo, tá? Aí no exercício 1 tem mais exercícios, tá? Tem 10 questões, tá? Tu tenta trabalhar algumas. Se pintar a dúvida, manda pra gente a tua dúvida, tá? Que a gente tenta te auxiliar a resolver as questões.
certo? Tu percebe que aqui tem uma simbologia de conjuntos, tá? E é interessante tu fazer essa lembrança, tá? Dessa simbologia. Então aqui tem 10 exercícios, não conseguiu entender, volta e manda pra gente, tenta de novo, então manda pra gente que a gente tenta te ajudar, auxiliar como resolver, tá bom? Além dos exercícios, aqui na unidade 1 tem uns probleminhas, tá? São no total 9 problemas, tá? Que também pode te auxiliar, te ajudar a aprimorar o teu conhecimento da geometria euclidiana. Certo, pessoal? A gente vai... Esse primeiro tópico foi finalizada a leitura, e aí a gente vai agora avançar para o tópico 2, para o capítulo 2, tá? Esse capítulo 2, ele fala sobre axiomas sobre medidas de segmento, medição de segmento. E aí começa a aparecer a relação entre o segmento de reta relacionado com o número, tá? A medida é um número, tá? Né? Então, aí já, nesse axioma agora vai começar a aparecer essa relação entre o segmento de reta e o número real, tá? Não é número só natural, porque nem sempre, né, o segmento ele tem um tamanho que se refere ao número natural. Às vezes é o número quebrado, aí vai ser o número decimal. A gente relaciona isso com o número real. Certo? Vamos fazer então a leitura do capítulo 2, tá? Então, no capítulo 2, ele traz para a gente, ele vai trazer para a gente os axiomas sobre medição de segmentos. Tá? Medição de segmentos. Okay. E começa a leitura, tá, pessoal? O instrumento utilizado para medir comprimento de segmentos é a régua graduada. Na figura abaixo, o segmento AB, que vai do 0 até 3, tá? Ele mede 3 centímetros. O segmento AC, ou seja, que vai do ponto A até o ponto C, mede 8 centímetros. Ou seja, a gente relacionou o segmento com o número aqui dentro da reta, tá? Uma relação. E o segmento BC mede 5 centímetros, tá? Aqui, ó, vai do 3 até o 8, certo? 3 até o 8, certo? Então, mede 5 centímetros. Observe que ao ponto B corresponde na régua o número 3. Perfeito. E o ponto C corresponde na reta o número 8. Tá? Então, a medida do segmento BC é obtido pela diferença. Tá? Então, BC, ó, o segmento BC, quando for medido, usar esse tracinho em cima, ele vai ser o C, a posição do C na régua, menos a posição do B. Tá? A posição do B na régua é 8, certo? Menos a posição do B, que é 3. Tá? Então, 8 menos 3 é 5. Certo? Então, essa é a medida do segmento BC. Percebe que a gente pega, ó, presta atenção, a gente pega o ponto final do segmento menos o ponto inicial do segmento. Tá? Eu peguei o ponto final, que é C, menos o ponto inicial, que é B. É claro que a régua poderia ter sido colocada em muitas outras posições em números diferentes. Corresponderia aos pontos B e C. No entanto, em cada caso, a diferença entre eles seria sempre 5, que é a medida do segmento BC. Estes fatos são introduzidos em nossa geometria através de axiomas. Tá? Então, vamos fazer a leitura dos axiomas aqui. Axioma 3, tá? Que é do terceiro grupo de axiomas, que dessa vez é sobre medição de segmento. A todo par de pontos do plano corresponde um número maior ou igual a 0. Tá? Este número é 0 se e somente se os pontos são coincidentes. É verdade. Você tem aqui no plano 2 pontos. Tá? 2 pontos. O que pode acontecer é os pontos A e B serem pontos distintos. Tá? Se eles são pontos distintos, eu consigo traçar um segmento de reta, tá? Que tem origem em A e termina em B. Certo? Ok. Certo? Então, aqui eu consigo relacionar esse segmento de reta com uma medida. Tá? Se eu tiver uma régua, eu vou...
aqui coloco a régua e verifico quais são os pontos que estão localizados na régua e faço a diferença entre a posição do ponto B com a posição do ponto A. Certo? Tá. Agora, em que momento esse valor do segmento será um valor relacionado à medida igual a zero? Só tem uma situação, tá? Só vai ser zero quando o ponto A for coincidente com o ponto B, ou seja, forem o mesmo ponto. Se eles forem o mesmo ponto, não tem distância aqui, não tem medida para ser feita. Nesse caso, a medida do segmento AB vai ser zero, tá? Enquanto que aqui na exemplificação 1, o segmento AB ele vai ter uma medida maior que zero. E são pontos distintos, tá? Se forem iguais, a medida do segmento será zero. Se forem pontos distintos no plano, a medida será maior que zero. É isso que está sendo tratado aqui no axioma 3, tá? Essas duas situações. O número que se refere este axioma é a chamada distância entre os pontos. Ok, perfeito. Tá? Distância entre os pontos. Ou é referido como comprimento do segmento, determinado pelos dois pontos. Está implícito no enunciado do axioma a escolha de uma unidade de medida que será fixada de agora em diante ao longo dessas notas. Tá? Como ele não colocou a unidade de medida, tá? A gente pode usar unidade de comprimento, tá? A nomenclatura, muitos livros trazem dessa forma. Unidade de comprimento, o ponto C, tá? Unidade de comprimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui ele fixou, tá? Ele fixou a unidade em centímetros. Por isso que a resposta é em centímetros. Se no teu problema, o exercício está resolvendo não tem, a medida tu vai usar a unidade de comprimento, tá? O ponto C, tá? Perfeito. Axioma 3.2 diz o seguinte, ó. Estamos aqui agora, 3.2. Os pontos de uma reta podem ser sempre colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que a diferença entre estes números meça a distância dos pontos correspondentes. Primeiro, apareceu uma palavrinha nova aqui, tá? E a palavra é correspondência biunívoca. Tá? Correspondência biunívoca tem o seguinte significado, tá? Correspondência biunívoca. Biunívoca. Essa palavra ela não aparece em livros de ensino básico, geralmente são em livros de ensino superior. A correspondência biunívoca ela tem o seguinte significado: é uma relação 1 para 1. Tá? 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. Ou seja, para cada segmento de reta corresponde um número real. Tá? Então, para cada segmento de reta, o comprimento ele tem como correspondente um número real. Tá? Por que número real? Porque às vezes o segmento ele não é um número natural, o tamanho dele, às vezes é um número quebrado. Tá? 2,5 centímetros, 2,75 centímetros, 3,89 centímetros. Tá? Pode ser um número quebrado. Por isso que a gente trabalha no número natural também. E também ainda tem os irracionais. Por exemplo, no quadrado, a gente sabe que a diagonal do quadrado ela é L raiz de 2. Né? Aqui, ó. Vou fazer um quadrado aqui. Tá colocando bonitinho. No quadrado, a gente sabe que a diagonal do quadrado, essa diagonal, ela tem como valor o valor do L, que é do lado, multiplicado pela raiz de 2. A gente sabe que a raiz de 2 é racional. Então, ainda tem os números irracionais. Então, a medida desse segmento aqui, da diagonal do quadrado, é um número irracional. Tá? Por isso que a gente trabalha os números reais, quando a gente faz essa correspondência biunívoca entre o tamanho do segmento e o número, tá? A medida. Isso é número real, nem sempre é número natural. Tá? Este axioma, que é o 3 que a gente acabou de ver, ele poderia receber o apelido de axioma da régua infinita, pois, ao estabelecer uma correspondência biunívoca
entre os números reais e os pontos da reta, a própria reta torna-se como se fosse uma régua infinita. Perfeito. Que pode ser usada para medir o comprimento de segmentos nela contíguos. Ao aplicarmos esse axioma, que é o axioma 3, tá? O número que corresponde a um ponto da reta é denominado como coordenada daquele ponto. Perfeito. Então, por exemplo, aqui, ó, no exemplo que o livro trouxe, tá? A coordenada do ponto B é na régua o número 3. A coordenada do ponto A na régua é o ponto 0. A coordenada do ponto C na régua é o número 8. Tá? Então, esse número que a gente associa a posição do ponto na reta com ele, também pode ser chamado de coordenada do ponto. Tá? Avançando, vamos lá. Próxima página. De acordo com o axioma 3, o comprimento de o 3.1, né? O comprimento de um segmento AB é sempre maior do que zero. Certo? Assim, se A e B são as coordenadas das extremidades desse segmento, o seu comprimento será a maior diferença entre o maior e o menor destes números. Isto é equivalente a tomar essa diferença entre A e B em qualquer ordem. Em seguida, considerar seu valor absoluto. Nós indicaremos o comprimento do segmento pelo símbolo AB com o traço em cima, que a gente já tem usado agora. E a partir de agora, para que seja esse comprimento, ele tem que ser um número positivo, a gente vai utilizar o módulo, tá? Então, a partir de agora, se eu tiver um segmento AB numa reta, tá? É isso aqui que ele está falando para a gente aqui. Ó. Você tem uma reta. Nessa reta, a gente consegue colocar 2 pontos, tá? A e B. A e B. Certo? A e B. Ok. A gente pode ter associado a essa reta as coordenadas, certo? Por exemplo, se eu tivesse uma régua aqui, a gente pudesse associar esses pontos, tá? Uma régua. Então, por exemplo, o ponto A seria associado ao A minúsculo, o ponto B seria associado, por exemplo, ao B minúsculo. Tá? Ok. Então, o comprimento do segmento AB, a gente coloca o traço em cima do segmento, vai ser o módulo entre a diferença da coordenada do ponto B, que é B minúsculo, com a coordenada do ponto A, que é o A minúsculo. Tá? Essa é a diferença. Perfeito? O módulo aqui está sendo utilizado porque comprimento tem que ser positivo, tá? Não tem comprimento negativo, tá? Por isso que é o módulo. E aqui ele usa o módulo porque pode acontecer, por exemplo, de eu ter isso aqui, ó. Imagina, você tem aqui a reta, uma régua. Vamos criar uma régua que a distribuição tá diferente, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o ponto, digamos que aqui seja o ponto 5, certo? E aqui seja o ponto, pode ser o ponto, pode ser o ponto 1, pode ser o ponto 1. Nesse caso aqui, o segmento é AB, esse 1 seria a coordenada de A e esse 5 seria a coordenada de B. Então, o segmento AB seria o módulo, né, de 5, que é o coordenado de B, menos a coordenada de A, que é 1, né? Então, aqui seria o módulo de 5, que é o módulo do 4, e o módulo do 4 é o próprio 4. Ok. Imagina agora se eu tivesse, por exemplo,
é essa distribuição aqui, ó, né? Desse jeito aqui, e aqui fosse o 1, ó, aqui fosse 1, e aqui fosse o 5, ó, e o 5, certo? E eu quero o comprimento desse segmento aqui, tá? Na qual o 5 corresponde a o ponto A, desculpa, 5 coordenado do ponto B e 1 coordenado do ponto A, certo? Então aqui, se eu quisesse ver o segmento BA, o comprimento tem que ser o módulo do ponto, a coordenada 1, menos a coordenada do ponto B, que é 5. E 1 menos 5 é menos 4, né? Então seria o módulo menos 4, que também é 4. É por isso que o módulo é utilizado, porque ó, ele tem que resultar num número positivo, tá? Não tem comprimento negativo. Certo, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, tá? Para medir comprimento, tá? Então, a gente vai pegar a coordenada do B menos a coordenada do A em módulo, tá? Não esquece de utilizar o módulo. Axioma 3.3, tá? Estamos aqui agora. Se o ponto C encontra-se entre A e B, a soma do segmento que vai de A até C com o segmento que vai de C até B é o segmento total AB. Isso fica muito claro num desenho, né, pessoal? Vamos fazer um desenho para ilustrar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, se eu tivesse uma reta, segmento de reta, que contém os pontos A e B. Então, ficaria isso aqui, ó. Segmento de reta, que contém A e B. Então, aqui eu tenho ponto A, ponto B. Se eu determinar entre A e B um ponto C, é fácil visualizar que quando eu pego o segmento AC, ou seja, esse tamanho, e somo com o segmento CB, ou seja, esse tamanho, eu tenho, na verdade, todo o segmento AB. Tá? É isso que está dizendo o axioma 3.3, tá, pessoal? Na figura é muito fácil visualizar, certo? Então, eu posso quebrar o segmento AB em dois pedaços, tá? Isso que ele está dizendo, ó. Eu posso muito bem pegar um segmento AB e quebrar em dois pedaços, tá? Em que a soma desses dois pedaços, se eu utilizar o mesmo ponto, onde foi a quebra, a soma desses dois pedaços resulta no próprio segmento, tá bom? Vamos agora à proposição 2.1, tá? A proposição 2.1 diz o seguinte, nós estamos aqui, ó, 2.1. Se em uma semi-reta, ok, SAB, ou seja, uma semi-reta tem origem A e passa por B, consideramos o segmento AC, em que AC é menor que AB, ou seja, a gente vai colocar na semi-reta um ponto que vai estar entre A e B. Então, esse ponto estará entre A e B. É perfeito, né? Aqui, ó. Você tem uma semi-reta, que é muito mais fácil de visualizar. Você tem uma semi-reta. Essa semi-reta ela é chamada de SAB. Significa que o ponto de origem é sempre o primeiro ponto. Ó. Ela se origina no ponto A e passa pelo ponto B. Certo? Ele está dizendo o seguinte, que se eu considerar um segmento AC, em que AC tem que ser menor que AB. Tá? Então, um segmento AC tem que ser menor que AB. Então, o C tem que estar aqui. Ó. Certo? Para que, dessa forma, o AC, obviamente, é menor que o AB. Tá? Certo? Então, o C tem que estar entre A e B. Essa é a única forma disso acontecer. Tá? E aí vem a demonstração. Diz o seguinte. Certamente, o ponto A não pode estar entre B e C. Isso é perfeito, porque o ponto A é ponto de origem. Ele não pode estar entre B e C. Já que B e C estão na mesma semi-reta de origem A. Isso que eu acabei de falar.
Se o ponto B estivesse entre A e C, ó, se acontecesse isso aqui, ó, imagina, se acontecesse isso aqui, e nós temos origem A e o ponto B estivesse entre A e C, nós teríamos aqui que o segmento AB seria menor que o segmento AC. Tá? Ok? Aconteceria isso. Tá? E além do mais, né, a soma entre AB e BC, segmentos pela axiomatriz, AB somado com BC seria o AC. Tá? Como consequência, o AB, certo? O AB seria menor que o AC. Eu acabei de falar aqui em cima. Mas isso aqui não é verdade, porque o que a gente considerou é AC sendo menor que AB. Então isso aqui não é verdade. Então a única forma de acontecer é o C estando entre A e B. Certo? Então aqui percebe que ele não utilizou o desenho na demonstração, mas o desenho foi muito bom para te visualizar o que está acontecendo. Tá? Como ele determinou que o segmento AC tem que ser menor que AB, quando a gente colocou o ponto B entre A e C, essa afirmação ela foi quebrada, tá? Porque o que a gente quer é isso aqui, ó. É AB, AC menor que AB, tá? Então, a única forma disso acontecer é o C estando entre A e B. É isso que ele coloca aqui pra gente, ó. Então, o ponto C está entre A e B. Então, nessa proposição, basicamente é isso. Tu tem uma semi-reta em que tu pode colocar um ponto C nessa semi-reta, em que tu pode quebrar essa semi-reta em dois pedaços, tá? Em que a soma desses dois segmentos aqui, ó, tá? Segmento que vai de A até C com o segmento de C até B, a soma desses dois segmentos é o próprio segmento AB, tá? Então, tu pode quebrar o segmento em dois pedaços, tranquilamente, tá bom? Em que a soma dos dois vai ser o próprio AB. E ainda mais, ele afirma que a distância de A até C vai ser menor que a distância de A até B. Tá bom? Agora, finalizando aqui a proposição, a gente vai começar a falar dos teoremas, tá? Então, daqui a pouquinho a gente avança, eu vou dar uma pausa aqui, e aí a gente vai voltar já falando desse teorema aqui, tá? Ok? Já eu estou postando o vídeo para vocês aí.